Oi, segundo ano, vamos agora para a nossa aula de História. E nas aulas anteriores, né, nós vimos sobre minha família e suas histórias. Nós vimos a importância que tem, não é? Para nós saber um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais sobre nossas famílias, sobre as tradições, né? Então, teve muitos relatos de família, vocês conversando com os familiares de vocês. Com certeza vocês aprenderam um pouco mais, né, sobre a família de vocês, que é muito importante. E os mais velhos, né, da família nos informam também como era o modo de vida de antigamente, como eram as brincadeiras, as diversões, né, naquele tempo, né, no tempo passado. Então, tudo isso é muito importante a gente saber sobre nossa família. E agora vocês vão aí imaginar como seria a sua vida se você tivesse nascido na época que seus avós eram criança. Então, como seriam suas roupas, seus brinquedos, não é? As brincadeiras. Então, você na página 356, vocês irão fazer um desenho que represente essa época. Você vai fazer um desenho seu, de você, criança, nessa época, tá bom? E depois você vai mostrar, se for possível, né? Quem morar com os avós perto, se for possível mostrar, e pergunta para eles se realmente era daquele jeito que você imaginou, que você desenhou. E se ou seus avós estão longe, então você tira uma foto e manda para ele, perguntando se é daquela forma mesmo que você desenhou. E na página 357, vocês vão observar os objetos que contam história. Então, esses objetos é muito importante para a gente saber como era o passado, como eles realizavam as atividades no passado. Tanto as atividades domésticas, né, como as atividades no trabalho, né, no trabalho das pessoas. Então, aí no livro de vocês mesmo, tem alguns objetos que contam história, não é? Então, nós vamos observar aí. Nós temos o álbum de fotografia, não é? Que conta a história, um sapatinho, né, de bebê, um livro de receita e um aparelho de jantar, de louça antiga. Então, esses objetos, vocês percebam, né, que eles, de uma certa forma, eles contam história. Também separei outros objetos aí para vocês observarem, né? Esse ferro, né, o ferro de passar roupa, colocava brasa quente nele, então ele esquentava e passava as roupas. E ele hoje foi substituído pelo ferro elétrico, né? O ferro de passar elétrico. E nós também temos essa máquina aí de escrever, que ela foi substituída pelo computador. E temos essa máquina de costura antiga, né? Que foi substituída por outras mais evoluídas. Então, vocês observem esses objetos atentamente, porque eles contam história de como era antigamente, como eles trabalhavam, como as pessoas se organizavam, inventavam as coisas para facilitar o seu trabalho. Então, nós podemos pesquisar um celular, né, da nossa época agora, uma televisão, computador da nossa época, né? Nós vamos fazer um cartaz onde esse objeto que nós vamos pesquisar e fazer um cartaz, ele poderá contar a história daqui a 20, 30, 40 anos, não é? Porque, como nós vimos aí a máquina de escrever, essa máquina de escrever foi construída há muito tempo atrás, né? E ela conta a história dessa época, não é? E os objetos que nós usamos agora irá contar a nossa história daqui a muitos anos lá na frente, né? Daqui a 50 anos,
muito mais anos, né? Ele vai contar, né? Esse objeto irá contar a nossa história. Então, é como se nós estivéssemos selecionando alguns objetos para ser colocado no museu, não é? Para contar a nossa história, tá bom? Então, essa é a nossa atividade escola, tá certo? Então, um beijo para vocês e bons estudos.